O tema da mensagem é a vida de Jó. Então nós vamos falar de forma resumida sobre a vida de Jó. Quando Deus permite a prova, mas Ele garante a vitória. Esse é o tema da mensagem. Quando Deus permite a prova, mas Ele garante a vitória para os seus servos, para aqueles que o buscam. E não há texto melhor para ser a base deste tema do que Jó capítulo 1, versículo de número 1, que vai dizer: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Eu gostaria de dar uma breve introdução, porque a realidade é que muitos acreditam que andar com Deus é a garantia de uma vida sem dores. Mas isso é um engano. Muitas pessoas absorvem essa ideia de que andar com Deus é uma vida de somente vitória, é uma vida sem dores, é uma vida onde eu não terei lutas, eu não terei batalhas, é uma vida onde não haverá choro. É essa a ideia que muitos têm sobre seguir a Jesus, sobre servir a Deus. E isso não é uma verdade. Por isso nós vamos ver aqui na Bíblia que a Bíblia nos apresenta um homem que fazia tudo certo. É o homem do tema, Jó. E mesmo assim passou por tudo errado. Passou por uma prova que acredito eu que nenhum de nós já passamos. Jó não era ímpio. Jó, ele não estava em pecado oculto. Jó, ele não havia se desviado da presença de Deus. Ainda assim ele enfrentou perdas, luto, dor, silêncio de Deus. Ele orava e Deus não respondia. Ele também sofreu julgamentos, até mesmo dos próprios amigos, quando os amigos se dirigiam a ele dizendo: você está em pecado contra Deus. Mas Jó não estava em pecado. Ele era um homem obediente, ele era um homem íntegro, ele se desviava do mal. Mas por que Deus permitiu isso? Para revelar algo a Jó. E nós vamos saber o que Deus quis revelar a ele no decorrer da mensagem. A vida de Jó nos ensina que a fidelidade não nos isenta de provas, mas nos sustenta dentro da prova. Vou repetir mais uma vez: a vida de Jó nos ensina que a fidelidade não nos isenta das provas, mas nos sustenta dentro da prova. E a primeira lição que nós tiramos sobre a vida de Jó: quem era Jó antes da prova? É o que nós já lemos na introdução, no texto base. Jó capítulo 1, do versículo de número 1 ao 3, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então vemos aqui do versículo de número 1 ao versículo 3 que Jó era íntegro, ou seja, ele se entregava constantemente a Deus. Todos os dias ele buscava a Deus, entregando a Deus a sua vida. Ele era reto. Tudo que ele fazia, todas as decisões, todas as escolhas, todos os negócios que ele fechava, ele era um homem reto em seus negócios, em sua vida, em seu proceder. Mas ele também era temente a Deus. E ser temente a Deus é o princípio da sabedoria, diz a palavra. Então, automaticamente, por ser temente a Deus, era um homem muito sábio. Mas Jó também, ele era rico e riquíssimo, ao ponto de ser o maior de todos do Oriente, diz a palavra de Deus. Ele também era respeitado, porque era pai de família, era exemplar, era homem de Deus, buscava a Deus constantemente. Então todos ao seu redor, quer seja aqueles que eram os seus funcionários, que trabalhavam para ele, sua família, e aqueles que o conheciam, tinham respeito por Jó. Ele era pai zeloso espiritualmente, e a Bíblia confirma isso. Em Jó capítulo de número 1, versículo de número 5, vai dizer assim: decorrido um turno de dias de seus banquetes,
chamava Jó aos seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E aqui está a confirmação de que Jó era um pai zeloso espiritualmente, porque Jó sacrificava ofertas de animais por seus filhos regularmente, constantemente. Ou seja, ele se dirigia a Deus em oração. Ele pegava um animal ali do seu pasto, do seu campo. Ele pegava, acredito eu, que o melhor, os melhores, oferecia e orava pelos seus filhos, dizendo assim: se porventura os meus filhos pecaram, eu oro para que o Senhor perdoe o pecado deles, para que o Senhor salve a vida deles. Então Jó, ele tinha responsabilidade espiritual como pai de família, como uma liderança de uma casa. Ele tinha vida espiritual, vida familiar e vida financeira equilibradas. Observe que a vida de Jó estava completamente equilibrada. Não havia pecado na família, não havia pecado com Deus. Mas mesmo assim, Deus permitiu tamanha prova sobre a vida de Jó. E qual é a lição que nós aprendemos? É que nem toda crise é consequência de pecado. Nem toda prova, nem todas as dores é consequência de pecado. Tem pessoas que estão andando em obediência com Deus e muitas vezes enfrentam dores grandes, muitas vezes enfrentam lutas que são difíceis de vencer, mesmo sendo fiel a Deus, porque ser fiel a Deus não nos isenta das provas, das lutas, do choro, das percas. Mas há uma segunda lição: a prova não nasce na terra, ela começa no céu. Antes de nós enfrentarmos algo aqui embaixo, primeiro o mundo espiritual está lutando. O bem e o mal está em luta. Claro que Deus está acima do mal, e nada acontece sem a permissão de Deus. Inclusive o texto vai nos mostrar que para o diabo agir, para o diabo fazer algo, para o mal espiritual executar alguma coisa, ele tem que ir diante de quem? De Deus, para pedir permissão, porque tudo está sob o controle de Deus, e nada acontece sem a permissão do nosso Deus. E por isso em Jó, capítulo 1, eu gostaria de ler do versículo 6 ao 12, que vai dizer assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó deu balde? Teme a Deus? Acaso não cercaste com sede, e a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemam contra ti na tua face. E diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, após Deus dar a autorização para ele tocar em tudo aquilo que Jó possuía, quer seja bens, quer seja animais e até mesmo os seus filhos. Satanás se apresenta diante de Deus e acusa Jó. Ele só teme ao Senhor porque ele tem muitas riquezas. Ele só teme ao Senhor porque ele está bem. Ele tem muitos animais, tem até de sobra. Ele é o maior de todos do Oriente. Ele só teme ao Senhor, ele só louva o teu nome. Ele só diz que crê no Senhor, porque ele possui todas essas coisas. Então o diabo, Satanás, ele vai jogando essas para o Senhor, até que ele diz: eu conheço Jó,
Homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia de quê? Do mal. Eu conheço Jó, mas veja que interessante. Deus não falou que conhece Jó pelas riquezas que ele possuía. Eu conheço Jó, homem rico, tem muitos gados, tem camelo, tem vários tipos de animais, possui tantas propriedades. Veja que Deus falou que conhecia Jó não pelo que ele tinha, mas Deus falou que conhecia Jó pelo que ele era. E esse é o prazer de Deus, é nos conhecer por aquilo que nós somos, e que nós não venhamos nos justificar com aquilo que nós possuímos, porque o que Deus quer encontrar em nós é um caráter aprovado. O que Deus quer encontrar em nós é o proceder de um verdadeiro cristão, assim como Jó. Porventura teve Jó a Deus debalde? É a pergunta que Satanás faz para Deus. Ele te teme de verdade, ó Deus? Isso está em Jó, capítulo 1, versículo 9, como nós já lemos. Satanás dizia: Jó não te serve por amor, mas pelo que recebe. Ou seja, Jó só está diante da tua presença pelo que o Senhor tem dado a ele. Não é por amor que ele está diante da tua presença. Aí Deus permite a prova, Deus dá autorização para Satanás, mas estabelece limites. Toca em tudo que ele tem, só não toca na alma do meu servo. Vai lá. Deus permite a prova, mas ele estabelece limites. Aí ele diz assim: eis que tudo quanto Jó tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda a sua mão. Versículo 12. Qual é a lição que nós aprendemos? É que o inimigo só toca onde Deus permite, e nunca além do limite determinado por Deus. Deus dá um limite a ele, toca até aqui, que agora nós vamos verificar, nós vamos provar Jó para ver se ele realmente é meu ou não. Mas Deus já sabia, porque ele sabe até do amanhã. Deus sabe do futuro. Ele já sabia que Jó não iria negá-lo. Ele já sabia que Jó realmente era fiel, quer seja rico, quer seja pobre, quer seja bem de saúde, quer seja doente, numa cama, no leito de hospital. Ele já sabia que Jó iria obedecê-lo e não iria abrir mão da presença de Deus, não importa o que acontecesse com sua vida. E por isso nós vamos ver aqui também na terceira lição as perdas de Jó. Em um único dia Jó perdeu, olha só, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, seus camelos, seus servos e seus 10 filhos. Em um só dia, no dia em que Deus deu autorização para Satanás ir lá tocar em tudo que Jó tinha, ele perdeu todas essas coisas em um só dia. Em Jó capítulo 1, versículo de número 20 e 21 vai dizer que o Senhor deu e o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, quando isso aconteceu com Jó, quando ele perdeu todas essas coisas, seus animais, quando ele perdeu seus filhos, quando ele perdeu seus servos, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tem que ser um verdadeiro crente, tem que ser um verdadeiro cristão, tem que estar firmado em Deus de verdade, para depois de perder todas as suas riquezas, tudo aquilo que você possui, as pessoas a quem você ama, e ainda assim dizer: Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que exemplo! Jó, ele não negou a sua dor, ele não quis esconder a sua dor. Acredito que como pai ele estava amargurado, mas ele também não negou a sua fé. Ele não negou a dor, mas ele não negou a fé. Ele continuou crente em Deus, ele não blasfemou contra o Senhor. Era o que Satanás havia dito: ele vai blasfemar contra ti se ele perder tudo. Mas ele não blasfemou, ele fez foi glorificar o nome do Senhor. E o diabo não esperava isso, Satanás não esperava isso. Acredito eu que essa atitude de Jó quebrou Satanás. Qual é a lição que nós aprendemos? É que a adoração verdadeira não depende do que Deus te dá, mas de quem Deus é. Ou seja, nós o adoramos não por aquilo que Ele pode nos proporcionar, nós o adoramos não por aquilo que Ele pode nos dar, nós o adoramos mesmo se Ele não nos der nada,
Mesmo se a bênção não vier, nós iremos continuar adorando a Deus. E se os milagres não acontecerem, mesmo assim eu vou continuar adorando a Deus. E se eu continuar doente, vou continuar glorificando o nome do meu Deus. Jó estava com essa fé, mesmo amargurado como pai, mesmo vendo tudo aquilo que ele um dia havia construído desabando, ele continuou sendo um verdadeiro adorador. Mas qual é a quarta lição? A quarta lição é que a dor se agrava, mas a fé permanece. Quando o diabo olha, quando Satanás olha a atitude de Jó, Deus me deu, Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor, porque tudo vem dele, tudo foi emprestado por ele. Acredito eu que Satanás fica pasmo, fica perplexo. Como pode? Ele não desiste. E por isso em Jó capítulo 2, versículo de número 7, vai dizer assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Aqui é a segunda tentativa. Satanás se apresenta de novo diante do Senhor. Ele diz assim: mas isso ainda não é o suficiente. O Senhor tirou tudo que Jó tinha, e mesmo assim ele continuou te adorando, Senhor. Mas isso aí é uma farsa. Deixa eu tocar no corpo dele, na saúde dele, para ver se ele não vai blasfemar diante da tua face. Deus autorizou. O diabo foi e agora tocou na saúde de Jó. Ele pegou uma lepra da cabeça à planta dos pés. E agora a pele, a carne de Jó estavam sendo comidas. Ele estava enfrentando essa enfermidade que é terrível. Quando nós temos uma ferida no corpo, quer seja aqui no cotovelo, no joelho, onde for, já dá uma agonia, não dá? Aquela ferida aberta, fica coçando, às vezes vem um mosquito que quer pousar em cima. Às vezes está coçando, você não pode coçar porque está doendo o local. Agora imagina Jó, com feridas no corpo inteiro, da cabeça à planta dos pés. Deus permitiu isso acontecer com a vida de Jó. Jó é ferido da cabeça aos pés. Ele estava com dor física, dor emocional, porque ele amava muito a sua família, e dor espiritual, porque a sua própria esposa, ela disse para ele, em Jó capítulo 2, versículo 9: amaldiçoa esse seu Deus e morre. Ou seja, no momento que ele estava mais precisando de apoio, no momento que ele estava mais precisando de ajuda, de um braço amigo, a esposa, o cônjuge dele, chegou até ele e disse: amaldiçoe seu Deus e morre. Ela poderia pegar a mão dele e dizer: vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Mas a atitude da esposa de Jó foi colocá-lo mais para baixo ainda. Apesar disso, ele continuou na fé, ele continuou buscando a presença de Deus. Mas Jó responde para sua esposa dizendo: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? É a pergunta que ele faz à sua esposa, quando a sua esposa diz: amaldiçoe seu Deus e morre. Ele pergunta para ela: nós recebemos o bem de Deus, e por que nós não receberemos o mal também? Quer dizer que agora eu só sirvo a Deus quando Ele me faz o bem? Agora, quando Deus permitiu o mal sobre a minha vida, eu vou blasfemar contra Ele? Eu vou parar de servir a Ele? Não, você está errada. Nós devemos buscar a Deus mesmo nos dias maus. É o que eu estava tentando explicar para a sua esposa. O que nós aprendemos com essa quarta lição? Nós aprendemos que nem todo conselho vem de Deus, mesmo quando vem de pessoas próximas, de pessoas que você jamais esperava. Porque quando a esposa de Jó chega até ele e diz: amaldiçoe seu Deus e morre, acredito eu que Jó não esperava isso de uma pessoa que estava casada com ele, que fazia parte dele, era uma só carne. Ou seja, nem todo conselho vem de Deus, por mais que seja de uma pessoa bem próxima de você. Às vezes o mal vai tomar os lábios, as palavras daquela pessoa, e vai vir uma direção contrária à vontade de Deus. Jó, ele não fez conforme a esposa
falou para ele fazer. Amaldiçoa esse Deus e morre. Ele fez por contrariar ela, dizendo: você só busca a Deus enquanto Ele te faz o bem, e vai deixar de buscá-lo agora que o mal veio sobre nós? Agora nós perdemos todas as riquezas, os nossos servos, os nossos filhos, e agora eu estou doente, e agora eu vou deixar de buscar a Deus? Não, eu vou servi-lo enquanto eu viver. E Jó confirma isso no capítulo 27 do livro de Jó. Ele diz assim: enquanto houver fôlego de vida em mim, buscarei a presença de Deus. Mas a quinta lição é que os amigos de Jó, é sobre os amigos de Jó, quando a boca fala mais do que a graça. Os amigos chegam até Jó bem, eles chegam de forma calada, se aproximam de Jó, eles chegam bem, próximo de Jó. Mas em Jó capítulo 2, versículo 13 diz que eles ficam 7 dias em silêncio. Quando eles se aproximam de Jó e vê a situação de Jó, os amigos de Jó ficam em silêncio por 7 dias. E é a melhor coisa que eles fizeram. Mas quando abrem a boca, eles erram. Porque os amigos de Jó disseram: você pecou, Deus está te punindo, confesse algo que está escondido na sua vida. 7 dias de silêncio. Mas quando os amigos de Jó abriram a boca, começaram a acusar Jó de coisas que não eram verdade. Jó sabia de sua conduta. Ele sabia que estava em obediência com Deus. Ele não tinha nenhum pecado para confessar. Mas os amigos vieram acusá-lo, dizendo: você está em pecado, tem coisas escondidas, Deus está punindo você. Mas repito mais uma vez: nem toda prova é consequência de pecado. Nem toda prova é Deus nos punindo. Às vezes Deus permite a prova, Deus permite situações difíceis em nossas vidas para nos transformar, para tratar cada um de nós. Qual é a lição que nós aprendemos? É que os amigos de Jó tinham uma certa teologia, mas eles não tinham compaixão. Tinham conhecimento, um certo conhecimento da palavra, um certo conhecimento de Deus, mas eles não tinham compaixão. Nem toda palavra religiosa é uma palavra de Deus. Ou seja, você pode até usar o nome de Deus. Muitas pessoas podem até usar o nome de Deus, mas muitas vezes não é Deus quem está falando. Estão usando o nome de Deus, mas Deus não falou. Então nós devemos tomar muito cuidado, mesmo quando alguém usar o nome de Deus, mesmo quando impressionar, mesmo quando arrepiar o seu couro. Tome cuidado, porque nem tudo que se usa o nome de Deus é de Deus. Muitos enganadores também usam o nome de Deus e enganam milhares e milhares. Mas o sexto ponto, a sexta lição da nossa leitura é sobre o silêncio de Deus. Por muitos capítulos, Deus não responde a Jó. Se você for ler o capítulo completo de Jó, no decorrer dos capítulos, você vai ver Jó buscando a presença de Deus, orando a Deus, se humilhando na presença de Deus, pedindo a Deus uma resposta, uma direção. Mas só que Deus não responde a ele por muitos capítulos, por muitos dias. Jó ora, Jó chora, Jó questiona a Deus, Jó ele se angustia, mas Deus permanece em silêncio. Ou seja, uma vida intensa de oração, no meio da batalha, no meio da prova, nos dias difíceis, mas Deus ainda assim não está respondendo. Deus está esperando o momento certo para dar aquela resposta sobre aquela oração. Qual é a lição que nós aprendemos? É que o silêncio de Deus não é abandono, é tratamento. Jó está orando, Jó está chorando, Jó está questionando a Deus, e Deus permanece em silêncio, não responde a oração de Jó. Mas só que o silêncio de Deus não é rejeição. O silêncio de Deus em não responder a sua oração no seu tempo não é abandono, é o tratamento de Deus para cada um de nós. E devemos nos submeter ao tempo de Deus. Mas a sétima lição é quando Deus fala finalmente com Jó.
Ou seja, Deus finalmente decide falar com quem? Com Jó. E por isso, em Jó capítulo 38, no versículo de número 1, vai dizer assim: então o Senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho. Ou seja, Deus usa a natureza para falar com Jó. Deus permite um redemoinho, do meio do redemoinho, a sua voz se dirige a Jó, a fim de revelar a ele o porquê Deus permitiu tudo isso acontecer. Deus não explica o porquê, Deus revela o quem. Ou seja, Deus vai mostrar a ele a direção do porquê foi necessário tudo isso acontecer com ele. Ele mostra a sua soberania, o poder e grandeza. Quando ele decide se revelar e responder a Jó, ele vai mostrar a ele o seu poder, a sua grandeza e a sua soberania. Jó entende algo maior. Isso está em Jó capítulo 42, versículo de número 5. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, lá no início, no capítulo 1, quando a Bíblia fala sobre a vida de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, ele só conhecia Deus de ouvir falar. Falaram de Deus para ele, ele passou a crer em Deus, ele passou a servir a Deus somente ouvindo a palavra. Mas só que agora Jó, quando Deus se revela a ele e fala com ele de um redemoinho, ele está dizendo: Senhor, antes eu te conhecia somente de ouvir falar pela boca dos outros, mas agora eu te conheço porque eu estou te vendo, ó Deus. Ou seja, o propósito disso tudo era para fazer Jó crescer na sua intimidade com Deus. O propósito disso tudo era levar Jó a uma profundidade maior com a presença de Deus. Agora, Jó não conhecia Deus somente de ouvir falar pela boca de outra pessoa. Agora ele viu de fato a Deus, através daquele redemoinho e a voz de Deus vindo lá de dentro. Qual é a lição que nós aprendemos? É que a dor levou Jó a um nível de intimidade que a prosperidade nunca iria levar, nunca levou. Ou seja, todas as riquezas que ele possuía jamais poderia levar ele a esse nível de intimidade que essa provação inteira o levou. Isso tudo foi necessário. E muitas vezes Deus vai usar as dores da vida para nos levar a um nível de intimidade maior com a sua presença. Mas há aqui uma oitava lição, a oitava e última lição: a restauração de Jó. Ou seja, Deus fala com Jó, Jó reconhece a Deus e vê que Deus não o abandonou em nenhum momento. Por mais que Deus não estava respondendo as suas orações imediatamente, ele passou muitos dias orando, chorando, se humilhando. Ele reconhece a Deus. E agora vem a restauração de Jó. Em Jó capítulo de número 42, versículo de número 10 diz: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Ou seja, ele vê o Senhor, ouve a voz de Deus de um redemoinho, e aí ele começa a orar pelos seus amigos. Enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus restituiu o dobro de tudo: nova família, honra, paz e vida longa. Deus deu em dobro para ele aquilo que ele já possuía antes. E o que ele já possuía antes, ele já era considerado o maioral de todo o Oriente. Ele perdeu tudo com a permissão de Deus, mas Deus deu a ele em dobro daquilo que ele já possuía. Então ele se tornou mais e mais riquíssimo ainda. Claro que o foco central deste ensino não é dizer que Deus vai te deixar rico, não. O foco central dessa mensagem é a fidelidade, é a perseverança de Jó na presença de Deus, independente do que ocorreu com a sua vida. Em Jó capítulo 42, versículo 12 diz: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Qual é a lição final que nós aprendemos? A lição final é que Deus não termina histórias no capítulo da dor. Deus não termina histórias no capítulo da dor. Por mais que nós estejamos enfrentando
dores, os capítulos da nossa vida talvez estejam sendo provas, amargos. Deus está nos revelando nessa palavra que os nossos capítulos não vão terminar na dor. Permaneça fiel a Deus. Qual é a lição que nós aprendemos? A lição que nós aprendemos é: nem toda dor é castigo. Deus continua no controle, mesmo quando parece em silêncio. Nem toda dor é castigo. E Deus continua no controle, mesmo quando parece que Ele não está mais com você. Ele ainda continua no controle, Ele ainda continua trabalhando. Porque o nosso Deus, Ele não dormita, diz a palavra de Deus. Aquele que nos guarda não dorme, diz a palavra do Senhor. Por isso alguém certa vez disse que Deus não explicou a Jó o motivo da dor, mas revelou a Jó a sua grandeza. Deu a ele algo maior no âmbito espiritual. Louvado seja Deus por isso. Alguém certa vez disse: o inimigo tocou nos bens, mas não tocou na fé de Jó. Tocou nos bens, tocou nos servos, tocou nos filhos, tocou até mesmo no corpo de Jó, mas não conseguiu tocar na fé, que era uma fé inabalável, uma fé permanente, uma fé sólida, uma fé firme na presença de Deus. A conclusão dessa mensagem é que a vida de Jó nos ensina que Deus continua sendo Deus quando tudo vai embora, quando tudo desmorona, quando tudo se perde. Ele continua sendo Deus. A fé verdadeira não depende de explicações. Deus não precisa nos dar explicações. Nós só precisamos crer que nós ainda estamos sob as mãos do nosso Deus. O sofrimento não é o fim, é o caminho. Vou repetir mais uma vez: o sofrimento não é o fim, é o caminho. Louvado seja o Senhor por isso. O último capítulo pertence somente a Deus. O último capítulo da nossa vida só pertence ao Senhor. E por isso, para finalizarmos com chave de ouro, gostaria de citar o que Paulo falou aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 18. Vai dizer assim: porque para mim tenho por certo de que as aflições desse tempo presente não são para comparar, ou não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada nas nossas vidas. E louvado seja Deus por isso. Se você entendeu a palavra, fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Espero que esse estudo sobre a vida de Jó, de forma resumida e clara, tenha fortalecido os nossos corações. Oremos. Pai querido e amado, neste momento nós entramos em oração mais uma vez, mas dessa vez para agradecê-lo por falar conosco. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem se revelado a nós através da sua grande revelação, a tua palavra. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos mostrado a sua vontade. Pai querido e amado, Jó é um exemplo de vida cristã a ser seguido. Então que o Senhor nos capacite para ser como Jó nessa geração, homens e mulheres tementes a Deus, retos, que se desviam do mal e vivem uma vida intensa na presença do Senhor. Nos ajuda, ó Deus, nos capacita, Espírito Santo, para que possamos ser aprovados diante dos seus olhos, e que o Senhor possa olhar para nós e se alegrar por ver uma vida esforçada, uma vida empenhada para estar diante da tua presença, por ver uma vida que não negocia os princípios de Deus por nada. Então nos capacita, Espírito Santo, derramando sobre nós essa capacidade espiritual,